Bem, então, damos começo à aula de número 17 e nós vamos estudar a convergência do método de penalização externa. Então, vamos lembrar a situação. Nós queremos minimizar f de x, sujeito a x em d. A f a gente vai supor por enquanto só contínua, digamos C1. E então nós introduzimos a função de penalização psi de Rn em R, onde psi de x é 0 se x está em D e é positiva se x não está em D. Definimos φ de Rn cartesiano R mais, os zeros reais positivos, a R como φ de xc. C é a variável real. F de x mais C psi de x tomamos uma sequência CK em R mais crescente e agora xk é o argmin x em Rn de φ de x CK. Bem, essa é a sequência. Quando aqui a gente diz argmin, entende-se que é o minimizador global. Como já falamos, nós não discutimos aqui como obter esse minimizador. Supostamente, ele será obtido com alguns métodos estudados na seção de otimização irrestrita. É claro que quase nenhum desses métodos assegura que nós vamos ter uma solução global, mas, bom, os resultados de convergência que vou apresentar agora supõem que isso é possível. Como digo, é uma hipótese bem forte, mas a consequência beneficiosa dessa hipótese tão forte é que isso vai nos permitir uma demonstração de convergência muito elegante e simples, digamos. Bem, então, proposição. Aqui, nesta proposição, então, xk como já falamos, é o argmin de φ de xck. Então, temos três propriedades. A φ de xk mais 1, ck mais 1, é maior ou igual que a φ de xk ck. A psi de xk mais 1 é menor ou igual que a psi de xk. E se a f de xk mais 1 é maior ou igual que a f de xk. Ou seja, os valores funcionais da φ crescem, da psi decrescem e da f, que é a que mais nos interessa, cresce. Isso pode parecer um pouco paradoxal. Eu quero obter um minimizador da f e estou construindo uma sequência de pontos onde f vai crescendo. Bem,
esse paradoxo é aparente. O que acontece é que nós estamos aqui tomando minimizadores globais. Ou seja, os pontos xk que eu estou obtendo são pontos que, em princípio, não pertencem ao conjunto D. De fato, como vamos ver como consequência imediata deste resultado, se para algum K xk está em D, pronto, essa é a solução. Agora, se eu estou considerando um problema irrestrito, é bastante razoável esperar que o minimizador da F, ou inclusive da F penalizada, esteja fora do conjunto, e se está fora do conjunto, possivelmente vai ter, ou necessariamente vai ter um valor menor que em qualquer ponto do conjunto, em qualquer ponto viável. Então, eu estou convergindo, me aproximando ao conjunto, tomando minimizadores de fora do conjunto, e quando eu consigo chegar ao conjunto, aí vou estar no minimizador no conjunto. Por isso é que a F cresce e também a Φ cresce. Agora a Psi não, a Psi vai decrescendo e a Psi vai decrescendo. Bem, o fato de que a Psi vai decrescendo é porque a Psi, na verdade, vai se ir aproximando. A Psi é sempre positiva, ou melhor dizendo, não negativa. É igual a zero, maior que zero. E ao decrescer, vamos ver que o valor funcional da Psi vai se aproximar de zero, e quando o valor funcional da Psi atinge zero, o qual em geral vai ser no limite, aí nós atingimos viabilidade. O ponto está em D. Mas então, eu vou me aproximando ao conjunto D por fora, com valores funcionais menores que os valores funcionais em D, porque na verdade estou minimizando em todo o espaço. Mas como eu sempre estou minimizando, quando realmente chego quase no conjunto, vou atingir o conjunto, digamos, no limite, precisamente no ponto que é o minimizador, ou um minimizador, da F no conjunto viável. Então, vamos provar agora A, B e C. Prova. Bem, então a Φ de xk, ck, é menor ou igual que a Φ em xk mais 1 ck. Por quê? Porque xk minimiza a Φ para este valor do parâmetro. Logo, Φ de xk, ck é menor ou igual que a Φ em qualquer x ck, e como é uma minimização irrestrita e global, certamente esto vale para qualquer x en Rn, en particular para xk mais 1. Mas agora vamos lembrar o que é isto. Isto é Φ, perdão, isto é F de xk mais 1, mais ck Psi de xk mais 1. Agora, a Psi é sempre maior ou igual que zero. E ck mais 1 é maior que ck. Então, isto é menor ou igual que F de xk mais 1 mais ck mais 1 vezes a Psi de xk mais 1, porque este é um número positivo, acá multiplicado por ck e acá multiplica por algo maior que ck. Logo, vale esta desigualdade, mas isto que está aqui precisamente é a Φ de xk mais 1, ck mais 1. Pronto. Provamos a primeira desigualdade. Uma vez que temos isto, bem, para provar B, começamos outra vez com que a F de xk mais ck Psi de xk
que a phi de xk é menor ou igual que a phi, igual que falamos antes, en xk mais 1 más ck psi de xk mais 1. ¿Por qué? Porque para o valor ck, xk é o minimizador desta soma. Então é menor ou igual que xk mais 1. Mas agora, se eu uso ck mais 1, o minimizador é xk mais 1. Então, f de xk mais 1 mais ck mais 1 psi de xk mais 1 é menor ou igual que avaliando a mesma função que é a phi, mas com parâmetro ck mais 1 avaliando em xk. Ou seja, isto é menor ou igual que f em xk mais ck mais 1 psi em xk. E isso porque, outra vez, quando eu escolho ck mais 1, agora o minimizador é xk mais 1. Agora eu somo estas duas desigualdades. E vejam que do lado esquerdo vou ter f de xk mais f de xk mais 1, no lado direito também. Então, essa parte eu não escrevo. Escrevo apenas que ck psi de xk mais ck mais 1 psi de xk mais 1 é menor ou igual que ck psi de xk mais 1 mais ck mais 1 psi de xk. E agora junto todo que tem psi-k do lado direito e todo que tem psi de xk do lado esquerdo, digamos, e psi de xk mais 1 do lado direito. Ou seja, ck menos ck mais 1 psi de xk menor ou igual que ck menos ck mais 1 psi de xk mais 1. Mas ck mais 1 é maior que ck. Logo, este ck menos 1, este número que aparece dos dois lados, é negativo. Dividindo por ele os dois lados, nós vamos ter que psi de xk é maior ou igual que psi de xk mais 1, que era o item B. E agora provamos o item C. E outra vez. F de xk mais ck psi de xk menor ou igual que f de xk mais 1 más ck psi de xk mais 1. ¿Por qué? Porque cuando o parâmetro é ck, o minimizador da phi é xk. Então é menor ou igual que qualquer outro valor funcional. Por exemplo, xk mais 1. Mas agora, eu sei que a psi decresce. Então, psi-k mais 1 é menor ou igual que psi de xk. Então, aqui eu escrevo f de xk mais 1 mais ck, e em vez de psi-k mais 1, boto psi de xk, que é maior. Mas agora eu tenho dos dois lados ck psi de xk, cancela, e f de xk é menor ou igual que f de xk mais 1, ou seja, f cresce. Pronto. Bem, e agora sim vamos ao teorema de convergência, que como vocês vão ver é um teorema bastante forte,
outra vez, isso está, de certa forma, ocultado, digamos, eso es producto de algo que ficou un pouco ocultado, que de esa propiedade de que en cada paso eu estou obtendo soluções globais dos subproblemas. Então agora, teorema. Xk é o argmin x en Rn de phi de x ck, como antes. Entonces, A. Xk está en D, C somente C, Xk es solución. B. Vamos a supor que f y psi continuas y o ínfimo de f de x sujeito a x en D es mayor que menos infinito. O sea, a função é limitada inferiormente no conjunto D. Isso não quer dizer que tenha minimizador, talvez não, pode ter ou não ter, mas pelo menos ela é limitada inferiormente. Então, se ck vai para infinito e xk tem pontos de acumulação, pode ou não ter, mas se tiver, então todo ponto de acumulação de xk é solução de P. É solução do problema original. E por solução quer dizer um minimizador global da F no conjunto D. Bem, como vocês veem, este resultado é bem mais forte do que nós temos obtido para os métodos para otimização irrestrita. Mas, como digo, isso é porque estamos supondo que nós conseguimos uma solução global do subproblema. Também vocês verão que a prova é bem mais simples do que, por exemplo, a prova de convergência do método de Newton, etc. Então, agora começamos e tomamos um x arbitrário em D, um x viável. Então, eu digo que f de xk é sempre menor ou igual que f de xk mais ck psi de xk. Isso porque a psi é não negativa e os ck são positivos. Mas isto é a phi de xk ck, que é menor ou igual que a phi de x ck, porque xk é um minimizador, e isto é f de x mais ck psi de x, mas agora como x é viável, psi de x é zero, porque a psi vale zero no conjunto viável. Então, isto é menor ou igual que f de x. Con lo cual probamos
que cualquier iterado f de xk es menor o igual que f de x para todo x en D. O sea que f de xk es menor o igual que o ínfimo da f en D. Então, vocês veem o que eu estava falando. Todos os iterados têm valor funcional menor ou igual que o menor valor da f no conjunto viável. Então, agora, se f de xk ¿entendés? F de xk, estando en D, sería menor o igual que este ínfimo, mas este ínfimo incluye o propio xk. Entonces, f de xk sería o ínfimo y por tanto mínimo. Entonces, f de xk es o mínimo, igual ao mínimo de f de x en D, y entonces es solución. Recíprocamente, si xk es solución, él está en D porque solución implica viabilidad, con lo cual probamos a parte A. Entonces, si a secuencia en algún momento toca o conjunto D, pronto ese iterado es a solución del problema original. Y acabó la historia. Bueno, caso contrario, la secuencia fica siempre fuera de D. Bueno, y ella puede o no tener punto de acumulación, como ya falamos, eso no está dito, la secuencia podría ser ilimitada. De facto, digamos, los ejemplos de funciones limitadas inferiormente, más sem minimizador, tipo a función e a x, si nós adicionamos una restricción cualquiera, por ejemplo, x menor que 20, bueno, vamos a estar en un caso en el cual tenemos valor funcional, ahí vamos a estar generando una secuencia claramente que va a ir para ilimitada, digamos. ¿No? Entonces, no vamos a poder asegurar la limitación de la secuencia, en este caso restrito, en mejores condiciones de lo que teníamos en el caso irrestrito. Entonces, aquí nos estamos suponiendo que tenemos que supor que há puntos de acumulación. Bom, mas agora olhemos a sequência phi, a sequência numérica phi de xk. Bien, ven, esta secuencia, pelo ítem A, ela é não decrescente. Mas nós temos aqui esta parte que phi de xk é menor ou igual que f de x para todo x em D. Então, phi de xk também é menor ou igual que o ínfimo da f de x em D, que é o b barra. Então, a sequência phi de xk é uma sequência não decrescente limitada superiormente. Logo converge. Então, existe o limite, quando acaba por infinito, de a phi de xk, e isso é o mesmo que o limite, quando acaba por infinito, de f de xk mais ck psi de xk, e esse limite é menor ou igual que b barra. Agora, seja x barra um ponto de acumulação,
Digamos que x barra é o limite de uma certa subsequência xjk. Então, se eu olho aqui ao longo da subsequência, a f de xjk vai para f de x barra, porque f é contínua. Então, f de xjk vai a f de x barra. Agora, aqui, a psi de xjk também vai para a psi de x barra, mas o cjk vai para infinito, porque estamos supondo que a sequência de k vai para infinito. Então, bom, aqui tem algo indo para infinito e outra coisa convergindo, então ainda não podemos assegurar nada, mas o que sim podemos assegurar, esta parte aqui vai a f de x barra, pode passar para outro lado, ou seja, o limite de cjk vezes psi de xjk é menor ou igual que b barra menos f de x barra. Mas agora, a cjk vai para infinito. A psi é não negativa. Se esta sequência psi de xjk tivesse algum ponto de acumulação com valor finito, o lado esquerdo iria a mais infinito, mas não vai porque está limitado por b barra menos f de x barra. Então, o que aqui se conclui é que o limite, quando k tende a infinito, de psi de xjk é zero. Mas agora a psi é contínua, porque essa é a hipótese do teorema. Não estamos pedindo diferenciabilidade, observen, basta continuidade. Psi é contínua. Então, este limite é precisamente psi de x barra. Então, psi de x barra é zero. Mas, por definição de psi de x barra, ou de psi, se π de x barra é zero, x barra está em D. Mas nós sabemos que f de xk é menor ou igual que b barra. Tomando o limite ao longo da subsequência, o limite de f de xjk é menor ou igual que b, mas isto é f de x barra. Então, f de x barra é menor ou igual que b, mas como x barra está em D e b barra é o ínfimo da f de x barra, nós concluímos em D, nós concluímos que a f de x barra é b barra e, portanto, x barra está em D e tem valor funcional igual ao ínfimo em D, então x barra é solução. Pronto. Bem, então,
vocês veem que com poucas hipóteses, lo único que estamos pedindo es que a f y a psi sean continuas. Nós conseguimos probar que todo ponto de acumulação da sequência gerada é uma solução do problema original. Eu vou mencionar que, na verdade, a gente está usando um pouquinho menos que continuidade da f e da psi. Basta semicontinuidade inferior da f e da psi. Vocês podem fazer as contas, tanto no momento em que a gente pede continuidade da f, quanto continuidade da psi, é com desigualdades. E nesse caso, a semicontinuidade inferior basta. Bem, agora, então, este é o teorema de convergência para o método de penalização externa. Agora vamos ir obtendo uma série de resultados também de certo interesse ou modificações do método, mas o teorema principal já foi provado. Na verdade, do ponto de vista assim, da elegância e da facilidade, o método de penalização externa é o que tem uma análise de convergência mais simples e elegante. Bom, uma primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte: penalização parcial. Então, aqui nós vamos supor que o conjunto viável tem, digamos assim, é a interseção de dois conjuntos. Então, meu problema agora é a f continua sendo uma função de Rn em R, e meu problema é minimizar f de x sujeito a x em D interseção ômega. E a ideia é que, digamos que ômega é um conjunto fácil. Por exemplo, uma caixa. Uma caixa é algo do tipo x entre A e B, ou uma bola, ou algo assim, mas D não é um conjunto fácil. Então, a ideia é o seguinte: eu talvez não preciso penalizar todas as restrições. Eu vou penalizar aquelas restrições para as quais achar um minimizador da função que as satisfaz é difícil. E as restrições simples eu as deixo no seu problema. Então, agora, a ideia é que eu tenho a mesma φ de antes, mas o que eu vou fazer no problema K é minimizar φ de xck, não irrestrito, mas sujeito a x em ômega. Ou seja, eu penalizo o conjunto D, a psi igual que antes se refere só ao conjunto D, e a parte de ômega fica como antes nas restrições. E então estou supondo que em cada passo posso conseguir um minimizador global da função penalizada. Isto é f de x mais ck psi de x sujeito a x em ômega. Bom, a análise é exatamente a mesma que no caso anterior. Valem precisamente tanto a proposição com os três itens quanto o teorema. Não muda absolutamente nada. E de fato, isto é bem útil. Em muitos casos a gente penaliza só as restrições difíceis e deixa as restrições fáceis, digamos, para as quais depois usará algum método para minimizar com restrições fáceis, digamos,
a ser escolhido. Por exemplo, se esta parte x em ômega poderia ter também restrições lineares, supondo que eu acho que resolver um problema com restrições lineares é fácil, ou qualquer outra coisa do tipo. Bem, o passo seguinte que nós vamos a fazer é estudar o que acontece se eu relaxo a suposição de que eu posso achar soluções exatas não, globais dos subproblemas. Então vamos supor que, quer dizer, se eu estou resolvendo o problema com qualquer dos métodos estudados, não todos, mas quase todos os métodos estudados na primeira parte do curso, bem, o que eu consigo provar, em geral, sem convexidade, é que os pontos de acumulação, os limites da sequência gerada serão pontos estacionários. Os pontos estacionários são soluções locais, não globais. Então, posso tirar alguma conclusão sobre o comportamento da sequência? Bom, a verdade é que sim, e a ideia é a seguinte. Eu vou supor que os pontos que eu vou obtendo, pontos xk, são, na verdade, minimizadores da φ de xck numa vizinhança do ponto xk. Mas vou supor também que a sequência está próxima de um minimizador local, mas estrito do problema original. Então eu vou conseguir provar que, bom, porque a sequência converge a esse minimizador local estrito do problema original. E até mais, que quando o CK é suficientemente grande, na verdade eu estarei trabalhando com minimizadores globais do subproblema. Então, isto se parece um pouco aos teoremas de convergência local do método de Newton. Se eu começo suficientemente próximo de uma solução, eu vou acabar nessa solução. Como sempre, este resultado tem um valor relativo, porque como é que eu vou saber se eu estou suficientemente próximo da solução, mesmo que seja uma solução local? Porque para isso eu preciso saber qual é a solução local, e se eu tenho uma solução local, não preciso de um algoritmo. Bem, mas, mesmo assim, o resultado é de interesse para ver qual é o comportamento do método, mais que para usar isso na prática. Então, agora eu estou na situação de sempre. Não temos o conjunto ômega. Voltamos ao método de penalização não parcial, sino total, no sentido que todas as restrições estão incorporadas à função de penalização psi. Mas agora, eu suponho que x barra é um minimizador local, mas estrito da f md. Ou seja, eu estou supondo que f de x barra, bom, que x barra está em D, e f de x barra é estritamente menor que f de x para todo x em alguma bola, x barra, digamos, ρ, interseção de x, naturalmente, diferente de x barra, para termos a desigualdade estrita. Isso é ser um minimizador local estrito. Então, agora eu tenho um teorema que diz
existe un delta, esta ya es afirmación del teorema, tal que se eu agora chamo x de c ao minimizador global, mas aqui ou a solução, digamos, melhor, solução global de minimizar φ de xc, mas agora não em todo o espaço, senão com x em b de x barra delta. Então, o que eu estou fazendo agora? Estou dizendo, ok, existe um delta tal que, se eu minimizo a φ de xc, não em todo o espaço, mas nessa bola centrada em x barra, então, esses minimizadores, aqui global estou dizendo porque na verdade estou supondo que φ de x, digamos, do minimizador, vamos chamarlo x tilde, φ de x tilde c, menor ou igual que φ de xc para todo x na bola. Bem, talvez melhor não botar este global. É a solução deste problema, minimizar φ em x na bola. Então, x de c converge a x barra quando c tende a infinito. Ou seja, neste caso o x barra resulta um atrator da curva x de c. Supondo, na verdade, que o x barra é um minimizador local estrito. Bem, então nós temos que provar isso. E esse seria o ponto 1. O segundo item é um corolário imediato quase do primeiro, que na verdade neste caso x de c é um minimizador irrestrito de φ de xc un minimizador local, mas irrestrito de φ de xc para todo c suficientemente grande. Bom, eu digo que este segundo item é uma consequência do primeiro, porque se x de c, quando c tende a infinito, vai para x barra, então, x de c, para ser suficientemente grande, vai estar no interior desta bola. E se eu tenho um problema cuja solução está no interior do conjunto viável, então o conjunto viável é supérfluo. E então o minimizador é irrestrito. Bem, então, se eu consigo provar que xc vai para x barra, sabendo que xc minimiza numa bola de centro x barra e raio delta fixo, bom, para valores muito grandes de c, ele vai estar no interior da bola e, portanto, a restrição é supérflua. Então, na verdade, o que eu tenho que provar é o item 1.
Bem, então, agora voltando para aqui, x de c, que por definição é o minimizador de φ na bola, existe porque a função φ con c fixo é continua, porque a f e a psi são contínuas, e o conjunto viável é uma bola que é compacto, então existe, minimizando uma função contínua num compacto, temos solução. Então, aqui estou dizendo que existe um delta eu tenho que dizer qual é esse delta. Bom, esse delta vai ser precisamente este ρ. Ou seja, x barra é um minimizador local estricto da f. Então, f de x barra é menor que f de x para todo x nesta bola interseção D. Então, é a solução única desse problema. Então, digamos, para prova. Item 1. Tome delta igual a ρ. Então, vamos chamar B barra, ou B de x barra delta, o valor, ou seja, o valor óptimo de minimizar f de x sujeito a x em D interseção a bola de x barra delta. Ok. Então, a primeira coisa que eu observo é que a curva x de c, observem que agora eu estou considerando c como uma variável real. Depois no algoritmo a gente vai tomando ck's que vão aumentando, mas agora eu considero a curva x de c, que é uma função da semirreta positiva a Rn. Essa curva, com c em R mais, está contida toda na bola de centro em x barra e raio delta. Porque, bom, todos esses pontos são minimizadores com diferentes valores de C, mas sempre minimizadores na bola e também em D, não? Está contado. Mas de qualquer jeito, isto é um compacto. Então, existem pontos de acumulação da curva. Por enquanto, não estou provando que a curva converge, mas digamos que existem pontos de acumulação. Então, seja x tilde, que está na bola, um ponto de acumulação, ou seja, x tilde é o limite de x de ck quando k va para infinito, supondo que ck va para infinito. Ou seja, eu tomo a sequência ck que va para infinito e esse limite é x tilde. Então, que é o que nós sabemos primeiro? Nós sabemos que φ de x de c, x de c é o minimizador quando o parâmetro é c, é menor ou igual que φ de xc para todo x en la bola, na bola,
Mas se agora eu tomo x na bola mais interseção D, o que acontece com isso? Isso é f de x mais c psi de x, mas se x está em D, psi de x é zero e isso é f de x. E de aqui, o que nós tiramos é que f de xc más c psi de xc, que é isto que está aqui, bem, é menor ou igual que f de x para todo x na bola. É menor ou igual, então, que o ínfimo de f de x com x na bola interseção D. E isso que nós, a gente falou que chamaria de B barra de x delta. De x barra delta. O valor ótimo na bola. Então, igual que antes, agora eu tomo a tal sequência CK, tal que o limite de x de CK é x tilde, aplico a isso aqui, ou seja, então, agora eu tenho f de x de CK mais CK psi de x de CK menor ou igual que B barra de x barra delta. Este é um número. Agora, se eu tomo o limite quando acaba para infinito, isto vai a f de x tilde. Então, o que eu sei é que o limite, quando acaba para infinito, de CK psi de x de CK é menor ou igual que B barra de x barra delta menos f de x tilde. Mas, como CK vai para infinito, CK é positivo, psi é sempre não negativo, então psi de x de CK no limite tem que ir para zero, porque senão o lado esquerdo iria para mais infinito. Então, de aqui eu concluo que o limite de psi de x de CK é zero, mas este limite, pela continuidade da psi, é psi de x tilde. Logo, x tilde está em D. Pero si x tilde está en D, como x tilde certamente está na bola, porque toda secuencia está na bola, então todo ponto de acumulação da sequência está na bola, nós concluímos por um lado que V de x barra delta tem que ser menor ou igual que psi de x tilde, perdão, que f de x tilde. Isso simplesmente porque este é o ínfimo de todos os valores na bola de interseção D. Mas por outra parte, como isto é não negativo, de aqui temos que f de x tilde é menor ou igual
que B de x barra delta, esto es mayor o igual que 0, de forma que combinando estos dos, tiramos que f de x tilde es o B de x barra delta, más este es o valor ínfimo. Por lo tanto, x tilde es solución de minimizar f de x sujeto a x en D intersecção a bola. Bem, mas a f tem um único minimizador estricto na bola, porque, melhor dizendo, o único minimizador na bola que é precisamente x barra, porque x barra é o minimizador local estricto, por definição é menor, tem valor funcional menor que qualquer outro ponto aqui. Logo, nós tiramos a conclusão de que x barra é x tilde é x barra. Mas então, o que é o que estamos dizendo? A sequência x de k está limitada. E todo ponto de acumulação, ou melhor, a curva está limitada. E todo ponto de acumulação da curva é x barra. X barra é o único ponto de acumulação da curva. Logo, o limite da curva, o limite de x de c, quando c vai para infinito, é x barra. Bem, agora, novamente, o item 2 é imediato, porque a restrição de que x esteja na bola torna-se supérflua para c suficientemente grande, porque o x de c vai estar no interior da bola, não pode estar na fronteira, sendo que converge a x barra. Bem, agora, dito tudo isto, a gente olha de novo para o algoritmo xk argmin xnRn de f de x mais ck psi de x. E a gente se faz uma pergunta que é a seguinte: pensando bem, essa fórmula iterativa é meio estranha, porque no fundo não é iterativa. Onde está xk mais 1? Ou, falando de outra forma, onde estaria aí o ponto anterior, xk menos 1? Bom, não está. Nós simplesmente vamos minimizando a função a φ, uma função irrestrita, para diferentes valores do parâmetro ck. Mas então, se a ck é uma sequência de números reais positivos exógena, crescente, mas exógena, para que ir seguindo a sequência? Por exemplo, para que calcular C1, C2, C3, C4, C5, se nós em momento nenhum estamos usando x anteriores? Isso não é, estritamente falando, uma sequência recursiva, onde cada passo usa o passo anterior. A gente pode dizer, bom, por que não começar diretamente, em vez de calcular, fazer a iteração 1, 2, 3, etc., por que não calcular diretamente a iteração 50.000? Começar com 50.000, depois 50.001, 50.002. Então, para que fazer as primeiras 49.999 iterações se não se usam para nada na seguinte? Isso realmente é uma pergunta bastante séria, digamos, não é? Isto parece Bom, a resposta é dupla. A primeira é a seguinte: efectivamente, vamos supor que, por exemplo, ck é k ao quadrado, ou seja, 1, 4, 9, 16, etc. Então, a gente diz, bom, por que não começar com para k igual a 50.000? Então, ck é 2,5 bilhões. Bom, ck igual a 2,5 bilhões é um valor bastante grande. Ck, e certamente eu vou acabar com um ponto bastante próximo ao minimizador da f em D.
O problema foi o que eu mencionei antes. Quando CK ficou muito grande, eu estarei muito próximo ao conjunto D, mas o termo f de x torna-se, em princípio, desprezível comparado com CK vezes psi de x. E então, é bem possível que eu, para um CK desse tamanho, acabe com um ponto viável, mas não necessariamente com o minimizador, porque os valores da f, a informação sobre a f ficou irrelevante. Agora, por outra parte, se CK não é muito grande, supongamos que eu tomo CK igual a 25, é bem possível que eu esteja perto de um minimizador da f, mas muito longe do conjunto D. Então, essa questão de ir mudando o CK é para, de alguma forma, balancear, obter um compromisso entre o peso da f, que é o da otimalidade, e o peso da psi, que é da viabilidade. Minimizar a psi me permite atingir viabilidade. Minimizar a f, se eu tivesse viabilidade, me permite conseguir otimalidade. Então, a ideia é que a gente não aumenta indefinidamente o CK, começa com um CK e vai testando em cada passo os valores obtidos. Quando o psi ficou bastante próximo a zero, bom, a gente de repente para, pensando que possivelmente o x vai estar suficientemente próximo da solução, e não continua aumentando C. Esse é o motivo. Outro argumento a ser dado é que a maioria dos algoritmos para resolver os subproblemas precisam de um ponto inicial. Como eu já falei, nesta análise a gente não olha como se resolvem os subproblemas. Mas o fato é que, se eu estou usando este algoritmo, parece muito razonável que, por exemplo, quando eu vou resolver o problema na iteração OK e tenho que achar o minimizador irrestrito dessa função, f de x mais ck psi de x, tomar o xk menos 1 como ponto inicial para esse problema. E então, possivelmente, dependendo do algoritmo que eu estiver usando para problemas irrestritos, isso vai me deixar mais próximo do xk mais 1 que se eu começasse com um x0 arbitrário. Então, a ideia é que eu vou usar o xk como ponto inicial da busca para, ou da solução do problema irrestrito para xk mais 1. Mas digamos que, só para ilustrar que de alguma forma, digamos, há uma certa redundância na questão de ir tomando esses CK positivos crescentes, pero de alguma forma exógenos, arbitrários, sem usar a informação da iteração anterior, é que vamos mostrar que a gente sempre pode resolver o problema utilizando em só 2 passos, se eu faço uma relaxação da viabilidade. Então, vamos supor que, em vez de pedir que psi de y, ou seja, psi na solução, seja 0, que seria dizer que o y está em D, eu vou pedir que psi de y seja menor ou igual que epsilon. E procuro y tal que f de y seja menor ou igual que o ínfimo x em D da f de x. Então, não estou procurando a solução realmente do problema, porque esse y talvez não está em D, mas tem valor funcional desse tipo. E eu vou provar que basta avaliar 2 pontos, ou seja, tomar 2 valores de C, C1 e C2, de jeito que o x de C2 já vai resolver esse problema. E não só isso. Senão que o C1 é arbitrário. Ou seja, eu faço um passo
do algoritmo com um valor arbitrário do parâmetro positivo. E depois vou mostrar que eu posso encontrar um valor do passo C2, talvez muito grande, mas de jeito que quando agora eu utilizo C2, já estou a menos de epsilon do zero da psi, ou seja, dos pontos em D. Então, como é que eu faço isso? Bom, primeira coisa, eu vou supor que eu sei achar um x barra em D. Eu tomo um ponto em D que não é um minimizador, não tem nada a ver com minimizador, qualquer ponto viável. Então, eu tenho x barra e agora eu tenho x de C1. X de C1 é o argmin de f de x mais C1 psi de x. E agora eu digo o seguinte. Eu vou comparar o f de x chapéu é o ponto em D, com o f de x de C1. Bem, se f de x chapéu é menor ou igual que f de x de C1, então nós temos, lembremos que todos os iterados têm valores funcionais menores ou iguais que o ínfimo da f com x em D, e isso naturalmente é menor ou igual que f de x chapéu. Mas eu estou supondo que f de x chapéu é menor ou igual que f de x de C1. Mas então, aqui temos igualdade. E se temos igualdade, ou seja, se f de x de C1 é f de x chapéu, pelo que probamos antes, necessariamente x de C1 é solução. E em particular, x chapéu também tem o mesmo valor funcional. Agora, normalmente isso não vai acontecer. Normalmente a f de x chapéu é maior que a f de x de C1. Aí então, quando estou nesta situação, eu já posso escolher o C2. E eu tomo um C2 qualquer maior que o máximo entre C1, tem que ser maior que C1, porque lembremos que o algoritmo sempre vai aumentando. E o segundo termo é o f de x chapéu menos o f de x de C1. Estamos supondo que o f de x chapéu é maior que f de x de C1, que como digo é anormal. Normalmente, todos os x intermediários têm valores menores que qualquer valor funcional viável. E agora, dividido por epsilon. Quem é este epsilon? Este epsilon é o epsilon daqui, o epsilon da aproximação. É claro que se esse epsilon é muito pequenininho, este valor de C2 pode ficar muito grande, e aí temos a história de que numericamente é instável, etc., mas isso não nos preocupa. O que eu quero ver é que o x de C2, que é o minimizador escolhendo esse valor de C, satisfaz as condições pedidas. Bueno, outra vez. Comparo com f de x chapéu. Se f de x chapéu é menor ou igual que f de x de C2, então outra vez x de C2 é solução e x chapéu também.
Bom, mas vamos supor que não. O normal é que a f de x de C2, que é um valor de um iterado, seja menor que f de x chapéu, que é um ponto viável. Mas então, outra vez, f de x de C2 mais C2 psi de x de C2 é menor ou igual. C2 é o minimizador irrestricto quando x de C2 é o minimizador irrestricto quando o parâmetro é C2. Então, é menor ou igual que f de x chapéu mais C2 psi de x chapéu, mas x chapéu está em D, isto é zero. Então, isto é f de x chapéu. E então, o que nós concluímos é que psi de x de C2 é menor ou igual que f de x chapéu menos f de x de C2 dividido C2, porque paso este C2 aqui dividindo, mais f de x de C2 é maior ou igual que f de x de C1, porque a sequência do x aumenta. Mas pela escolha de C2, C2 é maior que isto. Então, se eu passo C2 dividindo e o epsilon para aqui, isto resulta menor que epsilon. E então, efectivamente, o ponto x de C2 satisfaz isto. E também satisfaz isto, porque todos os iterados, o x de qualquer c é menor ou igual que esta expressão. Bem, logo x de C2 é uma solução aproximada e eu consegui, utilizando só dois valores de c, um arbitrário e outro dependendo dos parâmetros do problema, incluindo o epsilon, que é a aproximação que eu quero, uma solução que do ponto de vista da optimalidade é tão boa quanto possível e do ponto de vista da viabilidade, bom, está a menos de epsilon de ser viável. Ok, então hoje vamos parar por aqui e na próxima aula continuaremos com a análise dos métodos de penalização. Muito obrigado, até logo.